estar aqui convosco e assim me ajuda o Senhor a comunicar o pensamento que Ele pôs no meu coração. Sinto-me um sortudo por ter, quando pensava neste assunto, de facto, quando se tem esta capacidade, este dom que o Senhor nos deu, a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, eu sei. Mas eu sei que há muitas pessoas, e eu falei com algumas, incrédulos por natureza, que é complicado para eles acreditarem naquilo que não veem. E esta fé é algo maravilhoso. Eu consigo visualizar aquilo que a minha vista não alcança. Eu consigo visualizar a cruz de Cristo. E consigo ver o Senhor, o meu Senhor, quando Ele se entregou por mim e morreu por mim. Eu consigo imaginar também a sua ressurreição. Isto para muitos é impensável. Para muitos já me disseram que isto são balelas. Jamais acreditaria naquilo que tu acreditas. Como é que é possível? Tu que até tens alguma escolaridade, acreditas nessas coisas. Isso é para os lerdozinhos. É para os coitadinhos, não é para ti. Muitos acreditam nas suas capacidades. E graças a Deus porque têm capacidades. Nascem inteligentes, muito mais inteligentes do que eu. Mas não acreditam. E eu, um lerdezinho, como eles dizem, como me chamam, tenho esta graça. A graça da fé. Realmente isto é uma graça imensa. Diz em Hebreus 10:38, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nela. Nós, porém, não somos daqueles que retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Graças a Deus porque temos fé. Sem fé ninguém alcança o Senhor Jesus. Para quem iremos nós, se não para a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo? Ele é tudo para nós. O Senhor, por vezes, tinha discursos que os incomodava e, em determinada altura, alguns abandonaram o local onde o Senhor estava e o Senhor diz aos apóstolos, vós também vos quereis? Também quereis ir? Pedro disse, para que iremos nós? Senhor, se tu tens as palavras da vida eterna. Para que iremos nós? Para que iremos nós, Senhor, se tu és tudo para nós? Quando nós lemos a Bíblia e ficamos de veras impressionados com a fé de filhos de Deus. Esta fé inabalável. A nossa fé está firme em quê? Porque se eu me firmasse nas minhas capacidades, mesmo que fosse um indivíduo muito inteligente, que não sou, quando começasse a envelhecer, as minhas capacidades, a minha inteligência se desvaneceria. E eu, sendo um lerdezinho, como eles dizem que eu sou, eu estou alicerçado na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. A minha fé não depende das minhas capacidades. Eu estou firme na rocha da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Há várias pessoas na Bíblia, de facto, que sempre me impressionaram pela sua fé. Abraão, de facto, sempre foi. Temos ouvido esta história, que isto não é uma história, isto aconteceu. Temos ouvido esta passagem inúmeras vezes. Quando nós falamos sobre Isaac, o filho da promessa,
E quando isto foi comunicado a Sara, ela se riu. Como é que é possível eu tão velha? Já não posso gerar? Como é que é possível eu do meu ventre ter um filho? Ela se riu quando foi comunicado. Como é que é possível isto? Pois é. Mas o meu Deus é o Deus dos impossíveis. Por isso é que nós, quando falamos e nos problemas, eu sei que isto, para a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, esta palavra para mim, problema. E pomos os problemas de vária ordem, em que o cancro atualmente é daqueles problemas, para o homem, daqueles problemas mais complicados de resolver. De facto, Sara gerou mesmo. Sara teve mesmo um filho. Quando continuamos a ler a passagem, o Senhor um dia disse a Abraão: olha, Abraão, pega no teu filho, vai até à terra de Moriá e vai oferecer em holocausto o teu filho. Quando nós lemos isto, ficamos um pouco... Se nós não soubéssemos os propósitos do Senhor, quem não tiver o Senhor no seu coração ficará perturbado por certo. Como é que é possível? Eu dou-te um filho, o filho da promessa, e agora estou a pedir que tu me vás entregar o teu filho em holocausto. Até onde é que vai a tua fé, Abraão? E o Senhor também nos diz às vezes, quando nos prova, até onde é que vai a tua fé? Abraão pegou em Isaac, fogo, cortou lenha. 2 dos seus moços, o Senhor lhe disse: vai à terra de Moriá e no monte que eu te disser oferece-me o teu filho. Abraão pôs-se a caminho. 3 dias de caminho, ele avistou o sítio onde o Senhor queria que ele oferecesse o Isaac. Disse aos moços: ficai aqui. Eu e o meu filho vamos adorar, mas voltaremos. Ele sabia que o Senhor tinha um propósito. Ele sabia que mesmo que ele matasse o seu filho, o Senhor poderia ressuscitá-lo. Eu e o meu filho vamos adorar e voltaremos. Que fé é esta? Que fé é esta inabalável? Ponho-me a imaginar também pelo caminho aqueles 3 dias. O que queria na cabeça de Abraão? Senhor, tu dizes para oferecer o teu filho, eu ofereço. Seja feita a tua vontade, Senhor. Mas aquela cabeça iria num turbilhão por deserto. Isaac, a dada altura, disse a Abraão: meu pai, temos a lenha, temos o fogo. Onde está o cordeiro, meu pai? Deus proverá. Deus proverá, meu filho. Tal era a fé deste homem. Por isso é que eu, quando abordei este assunto, tinha por certo que falar sobre Abraão. Pus-me no lugar dele e tremi. Mas ele não tremeu. Este homem não tremeu. Ele, com o seu filho, quando empenhou o cutelo, como o seu filho deveria ter ficado confundido. Quando o seu filho olhou para o pai, com o cutelo na mão para imolar, o que é que foi na cabeça daquele miúdo naquela altura? Eu há pouco te perguntei, meu pai, que não havia cordeiro. E tu disseste-me que Deus proverá. Então, e o cordeiro agora sou eu, meu pai. Deveria ter. O que é que iria na cabeça daquela criança? Mas um anjo disse: não faças isso. Tu não faças isso. E quando ele se voltou, estava um cordeiro
Não foi Isaac. O Senhor tinha providenciado um cordeiro. Isaac tinha sido poupado. Abraão tinha passado a prova da fé. E eu pensei, então, até onde vai a minha fé, Senhor? O que é que eu seria capaz de fazer por amor a Ti? De facto, quando pensamos nestes baluartes da fé, ficamos envergonhados. Até onde é que irá o meu amor por Ti, Senhor? Quando penso nos meus pecados, o pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Gostamos de escalonar pecado grande, pecado médio, pecado pequeno, como se houvesse isso. Para o Senhor existe pecado. Tudo aquilo que eu faço, que desagrada ao meu Senhor, me afasta dele. Eu fico mais distante dele. E faço outra pergunta comigo mesmo. Quantas vezes que eu pequei que podia ter evitado ter pecado? Quantas vezes, Senhor? Quantas vezes é que isso estava perfeitamente ao meu alcance? E eu não evitei ser desagradável aos Teus olhos. Ao pensar também nestes homens da fé, também pensei em Noé. Como eu pensei em Noé. Na altura abundava a perversidade. Os filhos dos homens, fala na Bíblia, tinham filhos formosos e os filhos de Deus se relacionaram com elas. A perversidade era tanta que o Senhor se arrependeu de ter criado a espécie humana. E o Senhor disse a Noé, olha, Noé, realmente este povo me entristece. Eu, de facto, Senhor, vou acabar com eles. Mas olha, Senhor, e o Senhor disse-lhe o que é que ele havia de fazer. Tu vais construir uma arca, vais construir isto, 3 andares, e irás pôr os animais que eu te disser. Eu faço ideia, a chacota de que Noé foi alvo. Perversos como eles eram. A ver Noé fazer uma barcoita daquelas. O que é que lhes teria passado para aquela pobre cabeça quando viram Noé fazer uma coisa daquela? Este indivíduo está louco, com certeza. Mas o que é que este indivíduo está aqui a fazer? Eu faço ideia. Há quem diga que a arca demorou volta de 100 anos. Não estou preciso. Muitos anos, com certeza, demorou. Tanta chacota, tanto escárnio. Mas Noé continuou. Será que nós estamos dispostos a ser vexados, injuriados, para seguir os desígnios do Senhor? Até onde? Gostava também de ler com vocês uma passagem sobre a arca. Gênesis 7, 11 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cão e Jafé, sua mulher, e as mulheres de seus filhos. Eles e todo o animal conforme a sua espécie, e todo o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda a ave conforme a sua espécie, pássaros de toda a qualidade. E de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor o fechou dentro. Aquela arca não era uma arca construída ad hoc. Aquilo tinha medidas certas. E o Senhor lhe disse as medidas exatas
com que ele tinha que construir aquela arca. O meu Deus é um Deus de rigor. Ele quer que o meu procedimento seja aquele procedimento que Ele quer. Ele não quer que eu ande a doque e que depois lhe peça perdão a seguir. Vou pecar à vontade e depois peço perdão, Senhor. E tu me vais perdoar por certo. E se pecarmos, temos o Senhor Jesus que intercede por nós. E se, depois de fazer todos os possíveis, vai pedir para que isso não aconteça. Aquilo que Noé podia fazer, ele fez. Construiu a arca com aquelas medidas. Pôs os animais que o Senhor tinha dito. Alimento para ele, para a sua família, para os animais. E o Senhor o fechou dentro. Ele disse que não podia fazer. O Senhor só faz aquilo que tu não podes fazer. Aquilo que tu podes fazer, o Senhor não faz. O Senhor tem um propósito para ti. O Senhor o fechou dentro, porque ele não era capaz. O Senhor só faz aquilo que tu não és capaz de fazer. Tu és servo, eu sou servo para servir. Não é para ser servido. O Senhor quer que nós sirvamos. Que o Senhor nos ajude. Tantas vezes, quando vejo isto, fico triste. O Senhor está tão longe. Tem misericórdia de mim, estou tão longe, Senhor. Outra personagem que me deixa alegre por ter havido servos do Senhor assim, foi Jó. Um homem riquíssimo. Diz na Bíblia que ele tinha tudo em fartura, em abundância, rebanhos, camelos. Era riquíssimo aquele homem. Temente a Deus. E um dia Satanás diz: estás a ver o teu servo Jó? Ele é-te fiel porque tu lhe dás tudo. Deixa que eu lhe toque nos seus bens, que o atormente e tu vais ver a fidelidade dele. Deus permitiu, mas não toques na sua alma. Morreram os filhos, morreram os servos. O homem perdeu a saúde, perdeu tudo. Ele tinha um problema na carne, umas úlceras malignas, que era com um bocado de caco, que ele raspava a sua carne. A sua mulher lhe disse: amaldiçoa o teu Deus e morra. Ele disse: mulher, tu és louca. Então veremos de querer de Deus as coisas boas e não o faremos de aceitar as más. O nosso Deus, como é que nós fazemos? Só queremos as coisas boas? Quando nos vêm provações e problemas, como é que nós reagimos? Desistimos do nosso Deus? É tão bom as bênçãos, não é? Senhor, tanta bênção, tanta graça, que as duas mãos apanhamos. É tão bom, Senhor, tanta bênção, tanta graça. Então e um cancro? Então e uma leucemia? Então e um problema grave? Vou renunciar ao meu Senhor? Para quem iremos nós, Senhor, se tu tens as palavras da vida eterna? Obrigado, Senhor, porque a nossa fé não é alicerçada na nossa inteligência, nas nossas capacidades. Mesmo que eu tivesse nascido muito inteligente, não foi o caso, muito capacitado, com muita saúde. A gente, a partir dos 60, mais ou menos, começamos a notar as nossas debilidades e os nossos problemas. A minha fé desvanecer-se-ia, por certo. Se ela estivesse alicerçada nas minhas capacidades, na minha saúde, naquilo que eu posso fazer, mas ela está alicerçada na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Que bênção, que graça. Enquanto vi este pensamento, lembrei-me, quando nós somos miúdos, há determinadas partes da nossa vida que ficam gravadas. A gente aqui costuma ir para o EJC, para a Igreja do Ovar, para o acampamento. Nós, quando éramos miúdos, costumávamos ir para o Carrascal, do nosso irmão Abel Rodrigues.
e para o acampamento de Caravelo em Vila Nova de Mil Fontes. Havia lá uma irmã que cantava muito bem, a irmã Francisca. Os mais próximos chamavam-lhe a Nossa Chica. E ela cantava uma letra que eu vou passar a contar a vocês. Diz assim: Ele vive, Ele vive. Jesus a morte venceu, e eu sei que sempre viverá. E aqui me guiará. Ele vive, Ele vive. Alegre cantarei, e pela fé sempre direi: Ele vive em mim, eu sei. Se ainda não tiveste o encontro com a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, o que possas fazer? Nunca alicerces a tua fé em coisas passageiras fúteis. Alicerça a tua fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então também poderás cantar, mesmo sem voz. Ele vive, Ele vive. Alegre cantarei, e pela fé sempre direi: Ele vive em mim, eu sei. Amém.